E aí, galera, professora Tabita aqui, junto com o professor Jefferson. E nós vamos começando, dando continuidade na unidade 1, mas essa é a nossa aula 13.1. É isso, gente. Hoje a gente vai adentrar no universo microscópico. Eita, tu viu essa? Porque a gente tá falando de estruturas praticamente imperceptíveis, né, professor? Porque a gente tá falando de material genético. Na aula anterior nós falamos do RNA, DNA, processo de sintetização, duplicação, produção de proteína, enfim, tradução, transcrição. E hoje nós vamos falar sobre como que acontece esse processo de divisão celular. E a gente vai ver que ele é importante para várias funções e para vários organismos, né, professor? Perfeito. Mas, professor, nós estávamos falando de genética e agora nós vamos falar de divisão celular. O que tem a ver, pessoal? Todo o processo de desenvolvimento. Então, lembra quando a gente começou a genética moderna? Aí nós vimos os cromossomos. Os cromossomos são divididos em dois grandes grupos, os autossômicos e cromossomos sexuais. Então, toda vez que nós falamos de autossômico, são características genéticas iguais para o homem e igual para a mulher. Então, quando uma criança, né, nasce, desenvolve, exemplo, vem comigo. Se você imaginar uma criança de 6 anos, uma criança de 6 anos. Isso. Eu sou a criança. Uma criança de 6 anos. Aí imagina o ombro da criança. O ombro e a barriguinha do menino e da menina tem o mesmo formato. E aí ela vai desenvolvendo. Aí o ombro da menina, sem fazer exercício físico, o ombro do menino vai começando a se desenvolver de uma forma diferente da mulher. Por exemplo, a gente sabe aqui o músculo deltoide, ele já, sem fazer atividade física, no homem, ele já tem um desenvolvimento diferente. Né? O ombro, né? O peito, o ombro do homem, ele já tem um formato triangular natural, que é diferente de uma mulher. Então, assim, esse desenvolvimento é multiplicação de células. Então, multiplicação de células está ligado com a divisão mitótica. Então, são multiplicações sucessivas que vão produzir células iguais. Então, quando a gente fala de autossômico, na divisão mitótica, como é que ocorre essa separação dos cromossomos? Professor, e o que quer dizer a genética dos cromossomos, genética sexual? Durante a divisão, nós temos as produções de gameta. Então, tem dois tipos de divisão, divisão mitótica e divisão meiótica. Então, para o homem produzir gametas, ele divide a metade dos seus cromossomos. A mulher, para produzir gametas, ela divide a metade, ela produz óvulos. Gameta masculino, espermatozoide. Gameta feminino, óvulos. E tem a metade. Importante porque na genética. Vocês viram a meiose lá na biologia, não é isso? Aqui biologia. Na biologia. Hã? Aqui na Não, é biologia que é, porque aqui no terceiro ano, essas unidades, a minha cabeça fica formatada para genética. E aí lá na unidade 3 vai ficar formatada para ecologia, que esses dois grandes grupos, a sustentação é aquela biologia básica do primeiro que nós temos que lembrar. Né? Por exemplo, aqui a divisão celular, o foco não é aquela divisão celular que a gente vê no primeiro ano. Aqui é para nós entendermos uma coisa. A importância da meiose e mitose em produzir gametas e produzir células que a gente desenvolve, né? Se você está fazendo musculação, um rapaz aí, eu quero ficar maceta. Então eu faço ombro, né? Aí eles fazem assim, ou então faz agachamento para aquelas mulheres terem a pernona desenvolvida. Então elas estão estimulando células autossômicas a produzir mais células. Só que tem uma coisa, professor, entre essas divisões, qual é a visão da genética? Onde ocorre síndrome e aonde ocorre deficiência.
São coisas diferentes. E como é que isso se dá? A formação durante uma meiose, uma mitose, a probabilidade de ocorrer síndrome e a probabilidade de ocorrer deficiências. Perfeito, isso foi só uma introdução. Calma teu coração que tem muito Meu Deus, mais. é verdade. Então, vamos lá, Olha lá, gente. Tela. Vamos lá, a gente está falando sobre a genética e essa visão da genética para o processo de divisão celular. Mas nós temos dois processos que a gente já comentou aqui: mitose e meiose. Então vamos que vamos. Então, quando a gente fala de divisão celular, tá simples, né, professor? A célula, se é celular, é uma célula que vai se dividir. Então aqui é uma célula, e daqui para cá eu vou colocar P de processo de divisão. Nós não estamos falando se é mitose ou meiose, processo de divisão. Perfeito. E aqui temos duas células. Então nós temos isso. Então a gente pode falar isso, Tatá. Nós falamos assim, célula mãe, estamos falando da que originou. Célula original, célula mãe. E aí, quando a gente fala que terminou o processo de divisão, isso é tanto para mitose como para meiose. Nós temos as células filhas ou a progênie. Você pode falar progênie ou células filhas. Aí tem que lembrar. Se falar de mitose, são células, essa progênie é geneticamente idêntica à célula original. Se falarmos de meiose, essa célula é totalmente diferente da célula original. Ah, verdade. Então isso aqui é um geralzão, um esquema que pode representar tanto meiose ou mitose. E o que você precisa lembrar, gente? Essas duas células que vão ser originadas, o foco nosso aqui é falar sobre o material genético, tá? Só que você tem que lembrar que ela vai ter, as duas novas células vão ter, é uma célula, se tem célula tem organelas. Então tudo que tem numa, em relação às organelas, as duas vão ter. Então você tem que lembrar que para iniciar esse processo de divisão celular, essa célula precisa ser conectada, ela precisa de um, tipo, como é que fala, aquele statuszinho, sei lá, para que ela sinalize, opa, você precisa começar a se preparar para a divisão. E é justamente isso que a gente vai começar aqui. Então olha lá, a célula, o processo de divisão celular, a gente chama ele de ciclo celular. E esse ciclo, ele obedece 3 passos, ou 3 fases, vamos dizer assim, G1, o S e o G2, tá certo? Tanto no processo de mitose, quanto no processo de meiose. E o que mais que elas têm em comum? Elas vão apresentar as fases, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Então essas células, tanto as que estão, né, dentro do nosso corpo, não somente voltada para a estrutura sexual, mas ela está presente aí nesse sentido, né? Tem espaço por esse ciclo. Então vamos conhecer um pouquinho mais. Aqui a gente tem o ciclo celular. Aqui a gente tem o ciclo celular. Então, olha só. Toda essa parte aqui, ela está relacionada ao que a gente chama de intérfase. Eita, eu estou escrevendo aqui. Certo? Intérfase, que vai entre o G1, S e o G2. O G1, esse G é de gap, né, que vai passando por cada etapa. Nesse período G1 aqui, ela estava aqui, ó, no G0. Ela vai sair desse estágio G0 para o G1 e nesse momento a célula está realizando todos os seus processos metabólicos para a manutenção dessa célula. A célula faz tudo, né? Ela é como se fosse um organismo. Ela vai ter que realizar todas as suas funções vitais, vai estar correndo aqui nesse período G1. Qualquer momento que você quiser me interromper, você interrompe, prof. Não. E aí tem o período de síntese, que é o período S. Esse período síntese, a célula ela vai começar a receber sinais de que ela vai
começar a focar para o processo de divisão celular. Então ela vai acontecer aqui aquela sintetização, ela vai ter que duplicar o seu material genético, que a gente viu isso na aula passada, né? Sintetizar aí esse material. Aí ela vai para o último estágio da entéfase, que é o G2. Nesse período G2 ela vai ter que metabolizar bastante para produzir energia para entrar no processo de divisão. Que pode ser, aí tá o Mzinho, que pode ser a meiose ou pode ser a mitose. Tudo bem? Vamos lá? No processo de mitose, você tem todo, isso aqui todo é o percurso que a célula está fazendo no processo de mitose. Você pode olhar no centro da célula, esses roxinho aqui está no quadro, mas ali está rosinha. Eles são os cromossomos, são os materiais genéticos, tá bom? E vocês podem ver que eles estão em locais diferentes, em posições diferentes. Ok. Gente, Tabita, perfeito. É isso, esse relembrar, recordar da mitose que nós tivemos lá no primeiro, foi no segundo ano, né? Que eles tiveram. Então, professor, vamos voltar só um pouquinho ali na frente? Volta. Aí, perfeito, volta. Aqui? Isso. Não, lá onde está o ciclo, né? Que aqui. Perfeito. Então, olha só. Divisão celular, ciclo celular, né? E aí, a Tabita fez se recordar, se relembrar. Nós vamos agora observar uma coisa. O que é o ciclo celular? O ciclo celular são as etapas que ocorrem igual, tanto na mitose como na meiose. Prof, qual é a visão genética que a gente tem aí? Quando a gente fala do ciclo G1 para a meiose, pessoal. G1, vamos lá. Tanto meiose como mitose. G1, primeira etapa que ele faz aqui, a primeira é verificar se essa divisão que acabou de ocorrer, essa está correta ou não. Exemplo, o estudante, o rapaz, o jovem ou a menina, eles fizeram atividade física, mitose, né? Eles fazem atividade física, então eles fazem microlesões no músculo para sinalizar para a célula lá dentro, reconstituir essas microlesões e vai desenvolvendo o músculo. São microlesões. Então, o que a gente faz na atividade física? Microlesões musculares que estimulam a produção de fibras musculares, e a pessoa desenvolve músculo. Então, primeiro, se aqui teve uma divisão numa célula somática, primeira etapa é ver se a distribuição está correta. Significa que se eu tenho uma célula e ela formou duas, e essas duas formaram quatro, essas quatro formam, tem que ver que tem 46 cromossomos. Tem 46 cromossomos, por isso que você falou assim, é um gap é parada, primeiro ele faz a checagem da última divisão mitótica. Da última etapa que ele saiu, né? Isso. Tá certo? Continua. Tá certo? Continua. Tá errado? Apoptose celular. Perfeito? E a destruição da célula. A destruição daquela célula. Perfeito. Aí deu certo? Deu. Aí o que acontece aqui ainda? Sinalização da célula para fazer duplicação. Vai duplicar tudo. O quê? No citoplasma. Não duplica nada no núcleo. Se tem uma mitocôndria, duplica duas. Sim. Se tem um complexo Golgi, faz dois. Então, é a fase também, a segunda etapa aqui, de duplicar tudo. Aí depois que duplicou, por isso que eles falam que na entéfase, como você falou isso aqui, tudo é entéfase, na entéfase a célula aumenta de tamanho. E só tem metabolismo. Não tem divisão. Metabolismo. O que é esse metabolismo? Checar se essa divisão está correta. Checar, falar assim, está tudo correto? Dividiu? Então, duplica tudo de novo. E aí, depois que duplicou tudo no núcleo, duplica o DNA, que aí é aqui. E aqui, na G2, checa se essa duplicação está correta. Como assim? É porque é duplicação.
Se o gene está falando que na célula original era azinho, azinho, tem que continuar sendo azinho, azinho. Se não foi azinho, azinho, apoptose celular. Olha como é que é. É um balé celular perfeito. Isso né? é o quê? Tudo para que ocorra perfeitamente, mas mesmo assim... Mas isso é o quê? Mitose. Como é que é meiose? Aí é tudo igual, tudo. Só que aqui a divisão... Aí vamos mudar a cor? Eu coloquei vermelho, vamos botar em azul. Primeira etapa da G1. Professor tem 46 cromossomos lá nas células de Sertoli, no testículo. Produziu 4 espermatozoides. Então, se a primeira célula de Sertoli, ela tem 46. E aí vai dividir metade. A mulher já nasce com tudo pronto. Tudo pronto, Tatá. O homem não. O homem, ele começa, quando ele entra na puberdade, ele começa a produzir espermatozoides e armazenar onde? No epidídimo. A mulher, na hora que nasce, tá tudo pronto. Quando ela entra na menarca, que é a primeira menstruação, ela finaliza a meiose 2. Então, o que ele está fazendo? O homem aqui, cada vez que o homem ejacula, ele divide para N. Sai de 2N, que é 46, e produz espermatozoides com N. 23. Aí, apresentou tudo com N, ok? Multiplica de novo, divide, faz o ciclo. Distribuição de cromossomos aqui. A mulher, distribuição de cromossomos. Como é que é distribuição de cromossomos? Nós vamos concluir que aqui ocorrem as aberrações cromossômicas. Como assim aberrações cromossômicas? Síndrome de Down, de Patau, de Klinefelter, Turner, ocorre aqui, porque ocorreu um cromossomo, era para produzir 26, né? 46, 23. Produziu 24, 25. E a mulher está com o cromossomo normal. Aonde foi que aconteceu? O erro é aqui. Agora, ocorreu um defeito, uma deficiência. A ausência de alguma uma mutação, por exemplo. Aí que eles viram lá, mutação, deleção, substituição. Aí é aqui. Por quê? A duplicação do DNA foi aqui. Então, quando eu tenho uma deficiência, fala uma deficiência, o tio é verdade, o professor Jefferson tem uma deficiência, qual é? Eu sou intolerante à lactose. Ah, sim. Se eu tomar leite, vira aquele pato. Cadê o pato? Olha aqui, lá. Mas por quê? Porque no nosso cromossomo tem um gene que tem a capacidade de quebrar a proteína do leite. Eu tenho uma deficiência. Essa deficiência significa o quê? A enzima que vai ser projetada, ela foi mutada. E é aqui, ó, tá? Então aqui gera deficiência, e aqui gera síndromes, tá bom? Aí tem uma coisa bem importante pra gente falar aqui. E o que se interessa na genética, professor? Muita. Porque o que a gente verifica? Depois que a Tatá explicou toda, relembrou a meiose mitose, que a gente vai ver direito, o que significa a importância da genética? Antigamente, Tatá, nascia muitas pessoas com síndrome de Down. Muitas. Porque o erro era aqui na distribuição. Perfeito? E como é que eles descobriam onde estava o problema? Porque sempre colocavam o problema na mulher. A mulher tem que ter filho mais cedo. Não sei que perseguição isso com a mulher. Porque vai diminuindo a separação dos cromossomos. Isso é verdade. A mulher tem que ter filho mais cedo para evitar. Mas observou que estava nascendo muitas pessoas com determinadas síndromes e mulheres novas. Então não justifica. Porque a separação dos cromossomos da mulher, antes dos 45 anos, é perfeita. Será que tem alguma coisa influenciando? Aí descobriram muito antigamente que homens usando cueca de lycra, cueca que aquece muito, altera a divisão meiótica dos espermatozoides. Então, eles estavam produzindo cromossomos e hoje,
Agora, é por isso que homens hoje não usam mais. As cuecas de antigamente, isso é um contexto histórico, Sim. era muito cavada. Hoje a maioria usa o quê? Samba canção, os meninos usam aquelas cueca box. Isso tudo, Tata, não é porque é bonito. Hoje todo mundo fala assim, né? Ai, é bonito o homem de cueca box, mas historicamente, isso não é por causa da cueca box. Isso é por causa de condição de genética, de fisiológica. Eles detectaram e passaram na produção. Né? Na produção. Claro que a calha, vai ter que mudar esse tecido, esse modelo, mas aí vem todo um contexto. Precisa de um design. É igual a história do iodo no sal, né? E tem que ter um design para poder trocar. Mas o professor, hoje tem cueca cavada também, mas o tecido é diferente, para não aquecer. Como a gente fala para as mães, tomar muito cuidado com os bebezinhos. Antigamente não se tomava cuidado. O que era a profilaxia? As mães davam banho nas crianças com água gelada. Para quê? Estimular a circulação do sangue, né? Estimular a circulação melhor. Hoje não, é com água morna. Por quê? A água fria fazia com que os testículos entrassem na cavidade abdominal e aumenta 1 grau. A exposição disso altera as células insertórias. Por isso que as enfermeiras hoje, quando ensinam a mãe, a mulher é ensinada como se dá direito ao mamar e dar banho. Ah, mas então vai que não sabe dar o banho da criança. Mas é porque tem algumas coisas que as enfermeiras têm que explicar. Mamãe, toda vez que for enxugar o bebezinho, verifica se os testículos estão no saco escrotal. Porque se ele sobe, fica muito tempo. Isso estraga. Então, na verdade, a questão, isso só foi à tona quando observaram que mulheres novas estavam tendo. Agora, quando o problema não é no homem, aí verifica se já tem a existência na família da menina alguma ocorrência do ciclo celular. Perfeito. Vamos seguindo aqui, então. Processo de mitose. Ela é um tipo de divisão frequente nos organismos, né? E aí, nos unicelulares. Deixa eu pintar aqui. Pode começar. Posso ver uma coisa aqui? Pode. Olha aqui, ó. Pam. Param, pam, 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 pam. Param, param, pam. Tá. Ok. Tem, né? Mitose, meiose. Posso só falar uma coisa? Eu vou deixar. Por exemplo, olha só, outra coisa muito importante que a gente tem que destacar. Nós vamos falar da mitose e meiose, mas outra coisa que a gente vamos destacar para vocês é isso aqui. Hoje em dia, com o processo de divisão celular, nós temos sempre que estar atentos ao quê? Aos meninos, agora são os meninos, mas também tem as mulheres. Só que as mulheres tomam cuidado sobre o cuidado físico do corpo. Como assim, professor? Hoje, o padrão exigido e já embutido na cabeça, não adianta, ninguém muda isso, pessoal. Então a ciência tem que vir para contribuir. Mulher tem que ter aquele corpo sarado, aquela perna torneada, o bumbum bem... Não adianta. Enquanto não fizer um trabalho, os meninos têm que estar tudo musculoso, não fizer um trabalho. Então o que as mulheres fazem hoje? As mulheres, quando querem tomar suplementos para se desenvolver, elas já coletam os óvulos dela, guardam para quando elas quiserem ter filhos, porque ela não pode estragar. Os meninos, o que acontece? Nada contra, mas, por exemplo, quem usa, né, anabolizantes? Os meninos, eles usam aqueles anabolizantes. E aí tem que tomar muito cuidado. Por quê, professor? Vamos tirar esse tabu. Quem toma anabolizante prejudica o desenvolvimento peniano? Não. O desenvolvimento peniano na genética, ele é normal. Ele não é estimulado por hormônio. É genético. Isso é genético. Isso é uma questão... Lá na faculdade vocês vão saber disso. Agora, o que é importante? Quem usa hormônios prejudica o desenvolvimento do testículo. Como assim, professor? O menino está entrando em puberdade? O menino entra em... Vamos falar puberdade? É tipo assim... Da puberdade até adulto, fisiologicamente, a gente fala até os 21 anos, homem e mulher. Intelectualmente, o menino só entra aos 24, 25.
Intelectualmente até os 25. A menina não. A menina entrou na puberdade, ela já tem... Nós! Então o que acontece? Quando o menino começa a tomar hormônio, as células que tem que captar para desenvolver o testículo falam assim, ei, produz não. Para quê? Já está cheio aqui. Só que é um hormônio sintético. O hormônio sintético não tem a função fisiológica de desenvolvimento. Ele tem a função fisiológica muscular, não de desenvolvimento de células. E aí o testículo não se desenvolve. E o que pode acontecer? Esses meninos ficam com azospermia. Eles não têm espermatozoide, mas tem o sêmen. Mas a gente não consegue ver se tem espermatozoide. Outro problema, os meninos que usam hormônio, o que acontece com eles? Toda vez que eles ejaculam, eles produzem novos espermatozoides. E aí esses espermatozoides podem sair com 2 cabeças, 2 flagelos, ou sem o quê? Tá com a cabeça, a parte intermediária e o flagelo, mas não tem o acrossomo, que é aquela enzima que fura. E aí, isso é morfológico. E a divisão meiótica que você vai explicar pra gente, que a gente vai ver de novo, atrapalha na migração. Então pode ter sim. Aí o cara, pô, não uso cueca apertada, não uso lycra, mas pode acontecer o quê? Já estou usando cueca box, mas assim, os hormônios. O que é recomendado? É recomendado, não é que é recomendado, né? É sempre o rapaz ter que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes ele pode estar fazendo um ciclo na academia e durante o desenvolvimento dele, né? Ele pode estar namorando e aí na hora que ele vai ter o intercurso sexual, ele está com a probabilidade de fazer com que ocorra uma aberração cromossômica, uma deficiência, e é de origem paterna exógena. O que é uma origem paterna exógena? Não foi fisiológica, não foi genética, não foi natural. Algo externo, ele alterou o sistema. Por isso que a gente pega e remete a Mendel. Cara, Mendel fala, qual é a probabilidade? Nós vamos ver, ó, vai ter uma aula aí. Qual é a probabilidade de nascer uma pessoa com Down? Qual é a probabilidade de nascer uma pessoa com Patal? Com algum distúrbio. Aí todos esses distúrbios são sexuais, neurológicos. Aí a gente fala, não tá. É para ser 25%, para 75%. Não vem de encontro. Aí quais são os fatores? Que a gente fala da evolução. Quais são os fatores que estão alterando isso aí? Porque eu estou vendo muita gente nascer. São fatores comportamentais que são embutidos por uma indústria. Ó. Mas pode fazer um podcast! Vamos fazer um podcast. Agora, pessoal, vamos relembrar essas situações. Essa é a visão genética da divisão celular. Belíssimamente explanado por você, professor. Olha, então a gente tem aí esse processo de, voltando aqui, né, no processo em si, mitose, para a utilização nos unicelulares de reprodução assexuada e nos pluricelulares para a reposição dos tecidos. E aí a gente tem as 4 fases, então, que vão estar acontecendo também na meiose, porém, contudo, todavia, você vai ter prófase 1, 2, metáfase 1, 2, lá na meiose, tá bom? Então vamos lá. Aí a gente tem o processo, vou falar, já passar aqui para a imagem que fica mais fácil. Isso, né? vamos ver na imagem, por exemplo, vai na imagem aí, ó, da prófase. Pronto, a prófase é uma... Gente, tudo primeira fase, né? É um pró. Antes da fase, é uma fase de preparação onde os cromossomos têm que migrar. Eles têm que migrar em que sentido? Eles estão dispersos, ocorre aqui, ó, formação do centrossomo, né? Eita. Ocorre a migração do centríolo. Foi a outra. A migração do centríolo que nós estamos vendo aí e o processo de compactação do cromossomo. Lembra? Toda vez que ocorre uma divisão celular, o cromossomo tem que se compactar, que está escrito condensação, que é a mesma coisa que compactação dos cromossomos. E aí também já começa a emissão dos microtúbulos para formar o fuso mitótico. E para que serve esse fuso mitótico, esse que está saindo aqui dos centríolos é para pegar bem no centrotocoro do cromossomo para quando ocorrer a anáfase. Isso aqui que você está vendo, ó. Isso. Tá? Eles estão se ligando. Fazem parte desse centrossomo, dessa regiãozinha aqui, onde você tem os centríolos.
que vão junto. Lembra que a gente falou bem no centro aqui, que une esses dois cromossomos, não tem o centrômero? Então eles vão se, pum, é como se eles pegassem uns ganchinhos um do lado do outro. Isso. E para poder fazer o quê? Para que os cromossomos comecem a se mover dentro da célula, tá? Então a prófase vai ser o quê? Você vai ter o desaparecimento do material da carioteca, os cromossomos vão se condensar, vão se ficar mais visíveis, aí vão ficar com esse formato do xizinho que a gente fala, né? E os centríolos que vão formar o centrômero, tá? Que essa região vão migrar, tá? Aqui, ó, os extremos. Perfeito? Vamos para a metáfase, prof. Opa, pulei. Ah, não tem ela específica. Na metáfase, o que a gente já vai ter? A metáfase é a formação da placa equatorial. É na metáfase que todos eles têm que ficar pareados, porque é nesse processo que vai ocorrer na mitose a quebra das cromátides. Não? A separação. Um ponto importante, né? Nessa metáfase é que você vai ter a duplicação do centrômero, né? Para que na anáfase eles consigam se dividir. Né? Olha lá, essa é a anáfase. Isso. Essa anáfase ocorre a retração dos feixes do fuso mitótico. E quando ocorre essa retração dos feixes do fuso mitótico, a gente tem que lembrar assim, olha, Ana era uma menina muito levada. Então, lá no grego tem uma história, eu gosto muito da contestação histórica. Professor, por que é anáfase? Metáfase é a metade da fase, é a metade de pareamento para que ocorra o quê? Uma disjunção, que é a separação. Mas de onde vem essa palavra disjunção? Disjunção é quando a Ana, lá no grego, lá na história grega, ela fez uma junção errada, então ela foi amaldiçoada. Não adianta, ela foi amaldiçoada e falou assim, por mais que ela tente, toda vez que ela queira juntar, ela vai acabar se separando. Então, foi amaldiçoada todas as mulheres chamadas de Ana. Ela pode tentar, mas ela vai se separar. Então, é a fase da separação. Então, é a quebra. Se eles nunca mais vão esquecer. Meninas chamadas Ana Carolina, Ana Flávia, Ana Patrícia, Ana sei lá o quê. Tá repreendido essa maldição. Bora. Não, isso foi nos gregos. Vamos. Isso foi... Qual é a fase da separação? Que é a quebra das mas é só para que cromátides. você identifique que essa fase da anáfase é o quê? Separação de quem, professor? Não é de você, do casal, não é das cromátides ali, tá bom? Vamos lá para a última etapa da mitose. Olha lá. Quer saber como é o contexto histórico da condensação dos cromossomos? Quer falar? Fala. Ai, meu Deus, mas é pesado também? É triste? Não. É muito triste. Não quero ver. O processo de condensação dos cromossomos. Que é compactação. Que é a compactação. Ai, Maria, tô até imaginando. Vocês querem ouvir, gente? Mas a gente fala. Não, eu não inventei, não. Tá lá no livro. Eu só sou um papagaio que repito. Então, na telófase, essa célula vai se reorganizar novamente, tá? E aí, você vai ter o início do processo de divisão. Tá tudo duplicado, tá todas as células agora, elas vão começar a formar duas células, né? Então, tá tudo duplicadinho, tá tudo certinho, todas as células com os cromossomos, todas as células com seu material genético, com as suas organelas, perfeito, maravilhoso. E aí, sim, você vai ter o último... Tá. A última fase... Só volta lá. Volta, só para entender. É assim, gente, a gente está relembrando, recordando, né? Mas qual é o contexto genético dessa fase? É nessa fase que não ocorre o cinetocoro, não. Como é que fala a divisão do citoplasma? Porque inicia aqui. Eu esqueci. Se eu parar para pensar, eu também esqueço. Então, assim, na anáfase começou a invaginação. Na anáfase começa o que a gente chama de essa invaginação aqui, né? Que ocorre, ela é a telófase nada mais é do que uma anáfase avançada e a separação do citoplasma. Citocinese! Tá me enrolando! Então, é nesse momento, qual é o contexto histórico? Contexto genético, que não ocorre, atrapalha no menino, a menina não, porque a menina já nasceu pronta. No menino, ocorre a paralisação do processo da citocinese.
citocinese. E aí a cabeça dos espermatozoides são duplas. Elas ficam emendadinhas. Tá. Tem que falar. Aí, na verdade, isso aqui é o contexto genético de cada fase. Perfeito. Tá? É aqui que acontece. Perfeito. Porque muitos, exemplo, nossos estudantes, muitos podem querer ser o quê? Médicos. E aí, eles não sabem, lá dentro da medicina é um leque enorme. Aí ele fala assim, professor, eu quero ser médico de família, médico para... Como é que esses médicos... Médico em contexto da reprodução humana. Pediatra, ginecologista, para saber... Mas tem gente que quer ser veterinário, por exemplo. 1 ml de sêmen de boi, de touro não, de touro de alto padrão, é 12 mil reais, 10 mil reais, e aí ele tem que ver tudo isso, a divisão meiótica do sêmen do boi. Meu Deus. Então tá, gente, citocinese, que é na última fase da meiose, você vai ter o estrangulamento. Tá? Que não acontece. Que aí, quem faz isso? Aí se a gente fala de mitose ou meiose, quem faz isso é toda a estrutura interna dos microfilamentos de actina, microfilamentos tubulina, que é como é que é o nome do arcabouço celular? Citoesqueleto. Citoesqueleto, isso mesmo! Muito que eu vim formatado pra bem. É o citoesqueleto que faz isso. Gente, aqui só para você, né, uma ênfase aqui, que na célula, a diferença ali para a célula animal é que não vai ter os centríolos, então ele não vai formar aquela região próxima ao centrômero. Porque não tem o esqueleto celular. Exatamente, tá bom? Aí, então a gente chama de uma divisão de célula anastral, tá aqui, ó, tá? Vamos continuar aqui. O contexto histórico da anastral também é ótimo. E o processo de meiose, prof? Tem uma fase reducional e uma fase equacional. E as fases a gente já conhece, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, bora pra cá. Então, esse processo de meiose é a única que vai formar o processo de variabilidade genética. Lá na mitose, elas são iguais, tá? Geneticamente iguais. Então, o que a gente vai destacar aqui na primeira fase, professor? A prófase 1, ela vai ter 5 eventos acontecendo. Onde a gente vai enfatizar, tá aqui, leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno, diacinese. O que a gente vai focar aqui é nessa região aqui, nessa fase aqui do paquítono, que você vai ter o crossing over, né? Posso colocar a contextualização? Pode, meu amor. Meus queridos, rapidamente, lembrando, a gente não vai dar aula de meiose, é só contextualizar aqui. Quando foi feito isso, era só para... Olha só, prof, a justificativa, tem tudo na justificativa. Down é down? Não. Aspirin é aspirin? Não. Down tem níveis de down. Tem o down mosaico, tem o dois, né? Tem o down mosaico, tem o down, não, desculpa, tem o down clássico, mosaico e o down leve. Como é que é isso, professor? É aí, onde a professora está falando na sinapse. Existem... Down é o quê? Down é a trissomia do cromossomo 21, mas existe o down o down que ocorre a quebra do cromossomo 14 que vai para cima do cromossomo 21. E só tem 2 cromossomos 21. Só que o cromossomo 21 recebeu um pedaço do 14 que ficou enorme. O sistema acha que é 3. É por translocação. Isso é uma aula, a gente vai ver isso. Translocação, sim. É isso. Já você vai ver isso. Bora lá? Então a gente tem as mesmas fases acontecendo, só que o que a gente vai focar aqui? Na metáfase 1, você vai ter esses cromossomos homólogos aqui, pareadinhos, um do ladinho do outro. A comadre, né? E o comadre, tá bom? E o compadre. Só que o que você tá percebendo? Que eles têm ali diferenças, né? O X e o Y ali, ó. O X e o Y. Aqui, ó, os pedacinhos onde aconteceu a variabilidade genética. Vamos para a anáfase, vai acontecer a mesma coisa, vai migrar, só que não é. As cromátides e mães não vão se separar na anáfase 1, isso vai acontecer somente na anáfase 2. Os cromossomos migram para as extremidades.
Aí a célula sofre a telófise novamente, a citocinese, né? Perfeito. E aí passa para a fase 2. O que a gente vai ter na metáfase? Olha lá, os cromossomos estão ali, um do ladinho do outro, não. Estão lá bem na linha equatorial, ok? Aí sim, na fase 2, na fase 2 vai acontecer essa separação dessas cromátides, a telófise formando 4 novas células, e aí você tem o intercurso aí todo do processo de meiose, onde você vai ter de uma célula diploide a formação de 4 novas células haploides, professora, que vai formar os gametas. Olha aqui pra nós. Galera, até a próxima. Daqui a pouco a gente volta para fazer o bate-bola jogo rápido, tá bom? Segura aí.